Mateus 18, versículo 23. Que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou. Deixa eu ver se é isso. Isso. Rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ele entregou aos carrascos. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão. A cada um o seu. A Bíblia me fala sobre a parábola do credor incompassivo. Me fala sobre uma parábola de um homem completamente desumano. Às vezes nós podemos nos encontrar no meio de uma chave de um mistério da palavra que Deus está falando. Quem falava por parábolas era o próprio Jesus. E aqui ele está dizendo que um rei, simplesmente, um do reino dos céus, semelhante ao rei que resolveu ajustar as suas contas com seus servos. O rei, ele sempre quer ajustar as suas contas com seus servos. Vou repetir: o rei, Deus, ele sempre quer ajustar as suas contas com seus servos. Nós somos servos de Deus. Deus, ele quer encaixar as coisas na nossa vida. Deus, ele quer que nós venhamos viver de acordo com os céus, de acordo com aquilo que Deus tem para nos oferecer. A Bíblia me fala que este Senhor chamou um dos seus servos que devia. O cara devia 10.000 talentos para ele, é isso? Quanto ele devia primeiro? 10.000. Quando ele falou: você precisa me pagar, a Bíblia diz que o cara, ele se lançou. Ele fez o quê? Ele se lançou aos pés do Senhor dele e falou: não compadece-te de mim. Ele estava ali implorando e dizendo que ele não tinha naquele momento, mas que ele iria pagar sim, que ele iria devolver aquilo que não era dele, mas que era do Senhor. Porque o Senhor disse assim: olha, eu vou vender você, vou vender sua esposa, vou vender seus filhos, porque assim eu posso receber de alguma maneira. Mas o Senhor dele tinha algo que esse homem não tinha. Diga o quê? Um coração perdoador. E quando eu tenho, e quando você tem um coração diferente, isso já faz a diferença na nossa vida. Quando nós deixamos de ficar carregando o peso de uma acusação, isso já vai me livrar para eu caminhar melhor. Porque a pior escravidão é aquela que me faz odiar situações.
A pior escravidão é aquela que faz eu odiar as coisas, ou as pessoas, ou o trabalho, ou alguém da família, ou um amigo. Isso me escraviza e me amarra de uma maneira que faz com que todas as sentenças fiquem contra a minha própria vida. Isso não é bom para mim, isso não é bom para você. E a Bíblia está me dizendo que ele chama o cara para cobrar o cara fala que não tem, mas que ele vai fazer o possível. Só que o Senhor dele, vendo que ele se lançou aos pés, se compadeceu, ele teve dó dele e da família. O que ele fez? A Bíblia diz que ele perdoou. Ele o quê? Ele perdoou a dívida. O cara sai com a família, vai. Quando ele está, pastoras, no meio do caminho, ele encontra um conservo que servia a ele. O conservo servia a ele. Quando ele vê o cara, a Bíblia diz que ele vai com tudo para cima do cara. Ele vai com tudo para cima do cara e fala: me paga, me paga. A Bíblia diz que o cara se lança aos pés dele, faz a mesma coisa que ele fez para o Senhor. Compadece-te de mim, tenha misericórdia de mim. E ele diz: não. Levanta ele, leva para os carrascos e fala: prende esse cara, porque ele me deve 100, mas ele devia 10.000. Esse aqui devia 10.000 e foi perdoado. Esse devia 100 para esse, e esse não perdoou. Coração que escraviza. Olha a diferença. Quer perdão, mas não perdoa. Se humilhou para o Senhor dele e saiu humilhando o outro. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Eu preciso me libertar. As pessoas se alimentam de ódio e elas crescem na raiva. Tem gente que está cheia de ódio e continua respirando, mas isso não quer dizer que você está vivo. Isso significa que você está morto ou morta no mundo espiritual e no físico também, porque nada para você tem graça. Já viu uma pessoa amargurada que reclama de tudo? Doente do coração, enferma do espírito e da alma. Esse cara aqui, a Bíblia está me mostrando que ele era completamente doente do coração, porque ele não conseguiu perdoar, mas pediu o perdão para o Senhor dele. Irmãos, ninguém perdoa por educação, não. A gente perdoa pelo coração que nós temos, por conhecer a palavra de Deus em nossas vidas. O Senhor dele não perdoou falando: eu vou ser bem educado com você, querido, então eu vou te liberar. Ele perdoou porque tinha um coração perdoador. E eu e você, por ser crente, cristão, por conhecer a palavra de Deus, eu não posso viver amargurado. É claro que nós temos problemas. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. É comum, mas não é comum todos os dias. Não é comum fazer disso na nossa vida um vício. O cara, vou repetir, acaba de ser perdoado, não precisava mais pagar, encontrou com um conservo. Olha o que Jesus faz na nossa vida. Ele vai nos testando no meio do nosso caminho, só para ver a atitude que eu vou ter e só para ver a atitude que você vai ter. Aí ele olha e fala assim: é assim que você faz, porque não foi isso que eu te ensinei. Não é isso que você pede na igreja. Você pede uma mudança, mas você não quer mudar. Você pede para que o céu entre na sua casa, mas você é o próprio inferno. Aí a Bíblia diz que ele coloca o cara na prisão e fez ele ficar lá até ele pagar. E os outros, vendo tudo isso, eles ficaram revoltados com o cara. Foram até o senhor dele falando assim: sabe aquele cara que você acabou de liberar aqui? Ele acabou de pegar o conservo dele e prender, porque o cara devia 100 e ele devia 10.000. A Bíblia diz que o senhor dele fica bravo, fica nervoso e chama ele de volta. Olha para o cara e fala assim: servo malvado. Eu imagino ele dizendo: servo ignorante, estúpido, ridículo, de baixo calão.
de baixo nível. O que você recebe, você não passa. Escravo das palavras, escravo da vida, escravo dos problemas, escravo da situação. Quem é assim são pessoas que elas carregam o passado no presente. E Deus está dizendo para mim e para você: se você quer viver um futuro digno, você precisa se liberar no dia de hoje. Não é amanhã, não era ontem, é agora. Porque Deus quer que eu venha ser livre para mim. Ele me dá um livre-arbítrio, sim ou não. Eu escolho o meu caminho e pago o meu preço. Mas Ele está dizendo assim, ó: quem não perdoa é doente. Mas eu não consigo. Você não consegue porque você não pede para Deus. Mas eu já pediu e parou. Com Deus é todo dia: Senhor, eu quero, Senhor, Ele precisa entender. Claro que Ele me conhece, te conhece, mas Ele precisa entender a minha postura diante, o meu comportamento diante de Deus. Porque não adianta eu falar que eu quero da boca para fora. O perdão é muito mais do que palavra. O perdão é amor, é o símbolo, é o significado do amor. E Deus é amor, e se eu não amo a Deus, eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar. E Deus está falando com alguém aqui essa noite: libere a você mesmo. O seu mundo espiritual fica retido. O nosso mundo espiritual, ele fica amarrado. A gente não consegue fazer nada, porque a culpa não é da igreja, a culpa não é das pessoas, é minha. É minha, porque eu faço um nó na minha vida e não enxergo o nó que eu fiz, mas eu fico olhando para você e falando: você é culpado, você é culpada. Ou eu olho e falo: por que a vida dela é assim, a minha vida é desse jeito? Porque a culpa é tua, não é de ninguém. As pessoas culpam a Deus, e tudo que Deus ensina é o amor. Então o perdão, ele é muito mais. Assim como o amor é muito mais do que palavras. Dizer eu te amo, eu falo até para o meu cachorrinho. Dizer te amo é fácil. Diga eu te amo. Doeu? Nada. Foi fácil? Foi fácil falar eu te amo? Fala de novo, eu te amo. Foi fácil, não foi? Tem gente que fala em várias línguas. I love you, je t'aime, anile dodive, dodeli. Várias línguas para ficar mais chique. Mas o eu te amo, ele sai. Quando Jesus foi para a cruz, ele falou assim: eu amo vocês. Jesus falou isso na cruz? Eu vou perguntar de novo, olha para mim. Quando Jesus foi crucificado, ele gritou dizendo que amava a humanidade? Mas ele morreu por amor. E a gente sabe disso. Sabe o que é isso? Atitude. As nossas atitudes falam mais alto do que as palavras. Você pode gritar eu te amo, mas não acontece nada. Mas se você cuidar de alguém que precisa, você vai estar dizendo eu te amo. E não com palavras, mas com a minha presença, com a minha mão estendida e com atitudes. Às vezes, irmão, estar do lado de alguém significa muito mais do que falar alguma coisa. Quem já perdeu alguém aqui sabe do que eu vou falar agora. Em um velório não se tem palavra. É só estar do lado da pessoa que está enlutada. Você já está falando tudo. Tem silêncio que fala muito mais alto do que uma voz. E Jesus está me ensinando isso e está te ensinando isso. O valor do amor. O valor do perdão. O valor, aleluia, da união. Aí o cara vai lá. Prende ele por pouco, prende ele por pouquíssimo. Ele devia muito mais do que aquele cara. Então quer dizer, ele pensava somente nele. Ele olhava somente para ele. Chorou para o Senhor dele. Mas quando olhou para o conservo, não teve misericórdia, não quis saber. Quando a gente não tem misericórdia das pessoas, Deus também não tem de nós. E aí a Bíblia diz que o Senhor dele chamou ele de volta. Louco, maluco, ignorante, ridículo. Ao invés de apacentar como eu, fez o contrário. Só mostrou que você é alguém que não vale a pena. Ele não disse isso, tá?
Mas quando ele fala aqui, servo malvado, ele está dizendo, eu te perdoei aquela dívida toda, porque você fez o quê? Me suplicaste. Aí no 33 diz, não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como eu também fiz com você? Por que não seguiu o exemplo de uma pessoa boa? Porque o passado está dentro de você. Porque não seguiu o exemplo de algo que acabou de acontecer e que te deixou feliz. Porque você é escravo de situações da sua vida e não tem o dom de liberar, porque não tem amor dentro de você. Aí a Bíblia continua, põe aí, Vitinho. 34. E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, que são aos carrascos, até que lhe pagasse o quê? Toda a dívida. Sabe o que o senhor dele fez? Vingou o conservo dele. Já que você colocou o cara preso por causa de 100, você vai ter que me pagar. Você me mostrou quem você é. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Porque não adianta entrar aqui. A Bíblia diz que se eu tenho raiva de alguém, se eu não falo com alguém, eu não posso ofertar. Eu tenho que pedir perdão, mas ninguém faz isso. Nós temos que viver em comunhão. Quando Jesus fala para Pedro que Pedro iria negar, ele falou, imagina, eu te amo tanto, Senhor. Eu sou o Pedro, eu sou o cara. Nunca que eu vou te negar. Mas ele falou, antes que o galo cantar, você vai me negar. E ele negou 3 vezes. Jesus, quando volta, é claro que Pedro fica mal. Pedro fica desconcertado, porque ele se lembra daquilo que Jesus falou. Às vezes a gente esquece das coisas. E ele se lembra do que Jesus falou. Mas quando Jesus retorna, ele chama Pedro e fala, você me ama? Ele fala, amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, já não te disse que eu te amo? Então cuida das ovelhas. Jesus fez ele o quê? Confessar. E quando eu confesso, eu me esvazio de um sentimento que tenta me destruir, de um sentimento que tenta me matar. Por que eu estou falando sobre perdão hoje? Porque a gente está tão acostumado com a nossa vida diária, que a gente vai atropelando e vai passando em cima das coisas e vai falando, Deus não está vendo, Deus não sei o que, Deus conhece o meu coração. Para com esse negócio que Deus conhece teu coração. Você tem que se voltar para Deus, limpar teu coração e ser alguém digno na fé. Senão não vale a pena você estar aqui dentro. Fica cobrando a Deus, fica adorando a Deus, mas dentro de você tem um coração podre, sujo, inútil. Calma, Deus. Eu aprendi que enquanto eu não me liberasse, eu jamais ia viver. Eu já fui uma pessoa rancorosa, já fui. Mas eu comecei a entender através da palavra de Deus que as coisas passam, que não vale a pena. Eclesiastes fala sobre isso. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então vamos ser inteligentes. Nós temos um livro aqui que me revela tudo no mais profundo e no mais oculto. E ele fala que se eu não perdoar, ele também não vai me perdoar. Já viu isso? Está na Bíblia. Então eu cobro, mas eu não faço. Eu aponto o dedo, mas não quero que aponte para mim. Eu não olho na cara, mas eu quero que olhe na minha. Quem sou eu? Para Deus ninguém. Ele vai lá e fala assim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu ficava no altar. Mas Senhor, eu ia na casa dos irmãos e eu profetizava e acontecia. Eu continuo não te conhecendo. Mas Deus sabe, Ele sabe de tudo, Ele te conhece e sabe do que você é capaz e do que você não é capaz. Então se coloque no seu lugar e que você venha se reconciliar com Cristo. Nós estamos vivendo o mês de Elul. O mês de Elul é o mês da reconciliação, é o mês do arrependimento. E quando eu me arrependo, eu me reconcilio com Deus.
Quando eu me arrependo, eu vou repetir, eu me reconcilio com Deus. Nós estamos vendo um tempo que eu preciso ver as coisas boas que eu fiz e as coisas ruins que eu fiz, ou as coisas boas que eu deixei de fazer, ou o que eu não tenho feito. Então nós estamos vivendo um tempo onde o rei está no campo. O que é o rei estar no campo? Deus supostamente sai do seu palácio, Deus supostamente sai do céu, e Ele mesmo começa a andar no campo. Então eu estou mais próxima dEle, e Ele está mais próximo de mim também. Não precisa ter até intermediário, mas eu preciso estar ali ciente, eu preciso perdoar, eu preciso libertar a mim mesmo, eu preciso estar próxima do Senhor, porque Ele já está no campo. O rei está no campo. Ah, mas eu não acredito nisso. Você é livre para acreditar naquilo que você quer e naquilo que você não quer. É um tempo que a gente se aproxima do nosso Senhor, e nós estamos vendo aqueles 40 dias, que são os 40 dias que nós estamos lendo salmos diariamente. E quando chegar o Yom Kippur, que vem aquele jejum de 24, 25 horas, aquele dia é o dia do perdão. Mas primeiro a gente precisa se arrepender. Como que eu vou te perdoar se eu não me arrependi? Deu para entender? Como que eu perdoo se eu não me arrependo? Se eu não me reconcilio? Se eu não olho para as minhas vestes espirituais? Se eu sou um carrasco? Se eu tenho raiva? Se eu odeio? Se eu quero para mim, mas eu não faço para os outros? Eu quero tudo para mim. Você que se lasque, que se dane, problema teu, a vida é tua, se vira. O cara foi preso, a Bíblia diz, até que ele pagasse tudo. Coloca para mim o versículo 35. Essa palavra é muito forte. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu acho que não precisa mais pregar isso aqui. Você já entendeu. Quer que eu leia a palavra de novo? Eu acho que essa palavra ela fala sozinha. Não precisava nem de ministração, nem de pregação. Não precisa de nada. Eu só preciso entender que se eu não for uma pessoa que eu não consigo estar centrada naquilo que Deus tem para a minha vida, se eu não conseguir entender, eu vou viver escravo das minhas emoções. E emoção é uma coisa que mexe muito com a nossa mente. O coração começa a acelerar e ele transmite sentimentos que vai para a mente e às vezes perturba as pessoas. Já viu uma pessoa que de repente está bem, de repente está mal? Porque dentro dela tem algo que acende de novo e leva ela para as trevas. E leva ela de volta para a enfermidade que ela estava vivendo. E Deus está dizendo para a gente perdoar. Bispa, mas tem uma pessoa que eu tenho muita raiva e essa pessoa já faleceu. Como é que eu faço? Se coloque diante de Deus. Fale com Ele. Senhor, eu libero, eu perdoo. A partir de hoje. Ah, mas quando eu lembro eu ainda tenho raiva. Então você não perdoou. Entenda que o perdão é um remédio para as pessoas que você perdoa e que volta para você. E o ódio é o veneno que você lança para as pessoas e que te derruba. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, mas bispa, não tem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F. Não tem. Jesus nos chamou hoje aqui para falar para nós através de uma parábola. Que se eu não for, no mínimo, parecido com Ele, ou parecida com Ele, eu não estou no reino de Deus. Se eu não espiar os meus passos e perguntar para Deus o que é que falta na minha vida, eu não sou parecida com Ele. Tem gente que olha e fala assim, eu para ser crente como fulano, jamais. Mas tem gente que olha e fala assim, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Gente, não vale a pena você carregar as coisas nas suas costas. Libera, aconteceu, passou. Tem dia que a gente tem raiva de situações, sim. Esquece, lança no mar do esquecimento. Quem segura aqui, ó, e aqui, eu vou repetir, é doente da alma. É doente do espírito. Não quer ajuda e só atrapalha.
Vocês querem um minuto para refletir? Não, é difícil a gente querer até mesmo entender as coisas que Ele fala para nós. Porque a gente fala, mas eu liberei perdão, mas eu não posso ver fulano. Eu liberei perdão, mas eu não posso ver a pastora Cris, eu não posso ver a pastora Thaís, eu não posso ver a pastora Valmira, eu não posso ver a pastora Risandra. Olha, eu te liberei, mas não olha para mim. Eu não sou obrigada a andar de mão dada com ninguém. Mas para mim, para minha vida liberar e acontecer, eu sou obrigada a liberar, a amar, a ter comunhão. Porque se eu tenho comunhão com Cristo, eu consigo ter comunhão com as pessoas. Amigos, irmãos, não existe mesmo. Nosso amigo é Deus, todo mundo trai. As pessoas um dia estão de um jeito, do outro dia estão do outro jeito. Hoje a humanidade está completamente virada. Até Deus teve que começar o mundo de novo. Vou repetir. Até Deus enviou um dilúvio e teve que recomeçar. Imagina eu e você. Então Deus está dizendo, começa de novo. Aleluia. Faz aquilo que você deve fazer. Aproveita o tempo de arrependimento. Se reconcilia com Deus ou com pessoas, ou aquilo que você acha que está errado na sua vida. Você vai ver o romper, você vai ver o destravar, você vai começar a viver coisas grandiosas na tua vida. Mas tem coisa que Deus quer fazer e a gente não deixa. Tem coisas, irmãos, que está comigo, e eu faço isso aqui, ó. E carrego aqui comigo. Aí eu começo a olhar, nossa, a vida dela mudou. Nossa, por que a vida dela está assim? Eu estou toda torta aqui, né? Estou com o peso dos meus problemas e das minhas próprias amarrações. Aí eu vejo que fulana está bem, ciclana, a outra ali. E a minha preocupação é tão grande com a vida dela, que eu esqueço de olhar para mim e ver o que eu tenho que mudar dentro de mim. Jesus te trouxe hoje aqui para falar para você fazer isso aqui, ó. Desamarre, se liberte, viva livre. Você é livre, eu sou livre, aleluia. Nós estamos aqui para obedecer um Deus que nos guia. Deus quer te elevar pelos melhores e pelos maiores lugares. Nós somos filhos do Rei e Ele sempre está nos dando chance, aleluia. Não deixa ninguém amarrar a tua vida, não amarre a tua história. Deus está dizendo, se liberte, se libere. Se alguém te abusou no passado, enfrenta essa situação, já está na hora. Mas bispo, me feriu, a ferida está com você e fulano está vivendo. Você que tem que viver. As bênçãos de Deus têm que vir sobre a tua vida e não sobre ele. Viva, se liberte, abrace as pessoas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais, e aí? Ah, bispo, Deus me livre. O que nós sabemos que vai acontecer é a morte. Ela pode chegar a qualquer momento, a qualquer dia. Então, ame as pessoas, esteja perto das pessoas, esteja próximo de Deus. Faça a tua parte, irmão, faça a tua parte, irmã. Deus quer te usar na terra. Como é que a tua família vai aceitar a Cristo se você é amarrado, se você é amarrada, se você fica aí com picuinha? Chega! É dentro da igreja, um fica aquele canto. Eu não sou daquela turma, eu sou dessa turma. Eu não gosto da turma do meio, por isso que eu fico no fundão. Eu não gosto de quem fica na frente, eu não gosto de ficar aqui com essa pastora. É por isso que eu fico, vai caçar assunto, vai se converter, para de se convencer, vai buscar, vai orar, bota o teu joelho no chão, vira crente de verdade. Chega dessa picuinha de não gosta de um e não gosta. Vai pro inferno então, é isso que você quer? Quer morar com o diabo? Eu quero trazer o céu para dentro da minha casa. Eu quero trazer o céu para dentro da minha vida. Eu quero viver em concordância com Deus. Quem quer? Quem quer? Quem quer?
chega, diabo, na minha cabeça você não vai falar mais, no meu coração você não vai colocar um dedo, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos aceitar. Somos igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja. Não pode prevalecer contra mim, contra você. Se alguém errou, problema dele. Se alguém vive aí de cara feia, problema dele. Você não pode se igualar. Esse tipo de gente está lá embaixo, é urubu. Cansada de ouvir obreiro dizendo que não gosta de fulano de ciclano, de pastor que não gosta. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Chega! Isso é o diabo entrando aqui dentro. Isso é o diabo querendo atrapalhar todo mundo. Isso é o diabo querendo afastar as pessoas de terem comunhão. Chega! Acabou isso hoje. Se você quer, você vai se aproximar de Deus. Não depende de mim, não depende de você. Aleluia, depende da nossa oração, depende de buscar, de nos lançarmos diante do nosso Senhor e falar: chega, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero perdoar, não por obrigação, mas por amor. Jesus perdoou os nossos pecados. Quem sou eu, quem é você para viver rancoroso, cheio de mágoa? Eu não falo com meu pai, vai chamar ele e pedir perdão, mas eu não tenho culpa. Ah, então você não tem amor. O problema da pessoa gananciosa, orgulhosa, é que ela quer assim, ó: eu vou te esperar você vir me pedir perdão, porque se você pedir perdão, eu tenho você na minha mão. Se fulano não vier, eu não vou. Vai roer a unha então. É feio ou não é? Fiquei até nervosa. Perdão é muito mais do que palavra. Perdão é atitude de amor. Ei, para de ficar toda hora: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Faça alguma coisa. Jesus fez, não subiu na cruz e falando: eu amo a humanidade, agora o meu espírito está pronto. O ato dele mostrou o tamanho do amor dele. E vamos falar a verdade? Que amor é esse? Talvez você não fale com alguém que está aqui dentro. Se eu fosse você, eu começava a falar. Talvez obreiros, vocês não falam com alguma obreira, algum obreiro. Ah, eu não gosto do jeito dela. Será que ela gosta do seu? Será que Deus aprova o teu jeito? É melhor eu parar. Eu acho melhor eu parar. Será que Deus gosta do teu jeito? Porque tem gente que não gosta de nada. Mas o que Deus pensa de mim? O que eu faço para chamar a atenção do meu rei, do meu mestre? Vê defeito em tudo, mas é a perfeição de pessoa.